Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Desde já eu preciso fazer um pedido de oração para vocês, porque essa madrugada foi uma madrugada de lutas, né? Com a saúde. E eu achei que eu não ia conseguir vir até aqui para transmitir a mensagem. Mas Deus, por sua graça, está me sustentando para estar aqui. Eu peço que vocês orem, porque eu fiquei muito mal durante a madrugada. Eu conto com a oração dos irmãos, porque através das nossas enfermidades o Senhor também nos mostra o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós não somos autossuficientes, nós precisamos dEle. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada no grego? É nada. Nada mesmo. Em português também. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Isso está um pouco relacionado com aquilo que eu estarei pregando para os irmãos hoje. Irmãos, as aparências enganam. E nem tudo o que parece é de fato. Nem tudo que reluz. Onde está escrito esse versículo? Não é um versículo, é um ditado, tá? E nem tudo o que aparenta fraqueza é insignificante. Existem coisas que nós valorizamos intensamente, mas elas não possuem valor algum. E também existem coisas que nós desprezamos profundamente, mas elas possuem valor infinito. Essa inversão de valores existe, em primeiro lugar, por uma limitação humana natural, mas também porque o pecado afetou a nossa percepção a respeito daquilo que é valioso, daquilo que é importante e daquilo que é desprezível. Mas a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem, ele olha para aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Ele vê de forma muito mais profunda e totalmente límpida, verdadeira, cristalina. Deus aborrece as coisas que os homens amam. Em Lucas 16:15, é dito que Jesus disse: Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus, é abominação. As coisas que os homens valorizam, segundo a Bíblia ou segundo o próprio Jesus, muitas vezes são desprezíveis aos olhos do Senhor. E também é verdade que Deus ama as coisas que os homens desprezam, porque 1 Coríntios 1, do 27 ao 29 diz: Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são. Para quê? Para que nenhum mortal se glorie na presença do Senhor. Irmãos, no sermão de hoje nós veremos que tanto a mensagem do Evangelho, quanto a pessoa do Evangelho, e eu estou me referindo a Cristo, eles são tratados durante toda a história, em alguns momentos, com insignificância, mas ainda assim, Deus, pelo seu maravilhoso e eterno poder, Ele continua salvando os seus escolhidos. Ele continua cumprindo os seus planos na história. E nós louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, na semana passada, nós começamos aqui a série Servo Sofredor, que é a exposição do 4º cântico do servo no livro de Isaías. O livro de Isaías tem 4 cânticos, chamados Cânticos dos Servos. E esse é o 4º. Ele começa em Isaías 52:13 e termina em Isaías 53:12. Na semana passada, nós trabalhamos na primeira estrofe
desse poema, que é o capítulo 52, 13 a 15. Nós falamos sobre o rei exaltado. Hoje nós trabalharemos na segunda estrofe, que é Isaías 53, do 1 ao 3. E o título do sermão é Homem de Dores. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 53, e nós vamos ler 3 versículos apenas. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga não amém. Lembra quando tinha essas frases na igreja? Nas igrejas? Eita, adolescência. Mas vamos lá. A palavra do Senhor diz: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui para ministrar a palavra para o teu povo. Senhor, realiza a tua vontade, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja. Abre nossa mente e coração, que as nossas intenções, que os nossos pensamentos, que as nossas ações sejam santificadas pela tua palavra. É o que nós te pedimos, que pelo poder do seu Espírito, o Senhor faça o que nenhum homem pode fazer. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías, que é um profeta do 8º século antes de Cristo, ele profetizou a respeito da humilhação e do sofrimento do servo sofredor diante dos homens. No entanto, ainda no seu tempo, o profeta Isaías percebeu que a sua mensagem era rejeitada pelos homens, a ponto de ele mesmo escrever no versículo 1 que nós lemos: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. E sabe o que é interessante? Se nós virarmos as páginas e formos até o Novo Testamento, ali no 1º século, nós veremos que o apóstolo Paulo citou esse texto relacionando a rejeição do evangelho no tempo dele também. Romanos 10, 16, olha o que diz Paulo: nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E além disso, irmãos, o apóstolo João também citou esse texto de Isaías por causa da incredulidade do povo diante da pregação e do ministério do próprio Jesus. João 12, 37 e 38 diz: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, o quê? Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então o que está acontecendo aqui? Em 700 anos antes de Cristo, a pregação do profeta Isaías foi rejeitada pelos homens. No 1º século, a rejeição foi a pregação do apóstolo Paulo, segundo o texto de Romanos que nós lemos. E durante a vida do Senhor, a pregação do próprio Jesus foi rejeitada pelos homens. Irmão, se fosse no mundo de hoje, a forma de dizer isso talvez seria: as igrejas de Isaías, Paulo e Jesus estão vazias, com pouquíssimas pessoas. A pregação, e aqui eu estou imaginando um pouco, né? A pregação de Isaías, de Paulo e de Jesus nas redes sociais não dá ibope, não tem inscritos, não tem curtidas, não tem visualizações. E aí os homens olham para isso e falam:
No tempo daqueles homens, esses homens olharam para isso e com certeza disseram: espera aí, parece que tem alguma coisa errada com a pregação de Isaías. Tem alguma coisa errada com a pregação do apóstolo Paulo. E, gente, pasmem. As pessoas diziam: tem alguma coisa errada com essa pregação de Jesus. Cadê as multidões se convertendo? Por que o grupo dele mais seleto tem 12 pessoas? O que está acontecendo? Ainda que Jesus, uma multidão sempre estava atrás dele, mas multidão não é discípulo. A gente sempre precisa destacar isso. O próprio Jesus, no mundo de hoje, provavelmente teria a sua rejeição, a rejeição da sua pregação. A mesma coisa Isaías, como foi no tempo dele. A mesma coisa o apóstolo Paulo, como foi no tempo dele. E a pergunta é: por quê? Será que Isaías pregava tão mal assim? Será que o apóstolo Paulo, ele faltou nos cursos de pregação bíblica e por isso não se desenvolveu tanto? Ou será que a pregação de Jesus era ruim? Por que acontece isso? Por que as pessoas rejeitaram a pregação desses homens? Diriam as pessoas de hoje: nossa, a igreja de Isaías tem pouca gente. A igreja do apóstolo Paulo tem pouca gente. Nossa, a igreja de Jesus ali, pouca gente. O que acontece, irmãos, é que no cerne da mensagem que Isaías, Paulo e Jesus pregavam, havia uma pessoa rejeitada. Alguém que, embora tenha sido prometido como Messias, Antigo Testamento, como Cristo, Novo Testamento, e, portanto, o ungido de Deus, ele não apresentou em si mesmo, na sua vida, aquilo que as pessoas esperavam dele. As pessoas queriam um Jesus diferente daquele que veio. Os judeus, eles esperavam um grande rei para livrá-los da dominação do Império Romano, mas eles não esperavam um bebê nascido numa manjedoura. Não esperavam uma criança indefesa, deitada num estábulo. Espera aí, esse é o Messias? O rei de Israel? Eles não esperavam que Jesus crescesse em Nazaré. Afinal de contas, como disse Natanael em outro momento, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era Mauá da época. Jesus cresce em Nazaré. Eles não esperavam que Jesus fosse o filho do seu José e da dona Maria. Tem um momento que Jesus é desacreditado diante das pessoas, porque o pessoal está falando: nós conhecemos os pais, os seus pais. Para com essa mentira aí que você está falando. Nós vimos você crescer, você é o filho do seu José, o carpinteiro, você é o filho da dona Maria. Quem é você para dizer que é filho de Deus agora? Eles não esperavam um homem que nem os seus irmãos acreditavam nele. Não esperavam um ajudante geral da carpintaria que viveu humildemente. Não esperavam um rei que entraria na sua grande entrada triunfal em Jerusalém montado num jumentinho. Os homens não esperavam esse Cristo. Quem quer servir a um rei que foi traído por um dos seus seguidores e preso, dominado por outros homens? Quem quer servir a um rei que foi negado 3 vezes por um dos seus melhores amigos, apóstolo Pedro? Quem quer servir a um rei que foi levado a um tribunal como um criminoso, foi julgado como um criminoso, foi espancado como um criminoso, sofreu como um criminoso, e quando colocaram ele, um criminoso, que poderia ser solto naquela ocasião, eles escolheram Barrabás e não Jesus? Que rei é esse que é zombado e espancado diante de todo o povo? Que rei é esse que é condenado e dilacerado em um espetáculo público diante de toda a multidão? Que rei é esse que é pregado numa cruz até morrer como um malfeitor? O poema de Isaías diz, versículos 2 e 3, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Ele não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele,
Não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Sabe por quê, irmãos? Tudo por causa da aparência dele. A aparência dele era como a raiz de uma terra seca. A aparência de Jesus era sem beleza, era sem formosura. E foi por isso que nós não o desejamos. Foi por isso que nós o desprezamos. Foi por isso que nós o rejeitamos. E é por isso que nós não o valorizamos. E quando eu falo assim, eu estou falando de toda a humanidade, porque João capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, nós, criaturas de Deus, mas os seus não o receberam. Ele também veio para o seu povo Israel, e Israel o rejeitou. Irmãos, o Criador do mundo esteve entre nós, encarnado, ele andou entre nós por este mundo, e nós sequer percebemos que ele estava aqui. Como já foi dito, porque existem coisas que nós desprezamos profundamente, mas que elas possuem valor infinito. O fato de os homens terem desprezado Cristo não diz nada a respeito do seu valor e de quem ele é. Por causa da sua aparência, Cristo foi desprezado. E, portanto, o Evangelho, a mensagem a respeito da pessoa e obra de Cristo, também foi desprezado. Os homens pensaram que o sofrimento de Jesus era um sinal do castigo de Deus. Consegue pensar isso, irmãos? Esse aí deve ter feito alguma coisa grave. Olha como Deus está castigando ele. Isaías vai dizer no texto da semana que vem que nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Tipo assim, olha, Deus está castigando ele porque ele provavelmente fez alguma coisa errada. Está aqui os amigos de Jó de novo, dizendo isso a respeito de Cristo. Mas ainda assim, irmãos, embora os homens o tenham rejeitado, do servo sofredor desprezado, Deus o fez Senhor e Cristo. E quanto ao Evangelho que é desprezado, por falar de um homem sem formosura, aprove ao Senhor salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. A pregação que todo mundo está desprezando. A pregação de Isaías, que foi rejeitada. A pregação de Paulo, que foi rejeitada pelos homens. A pregação de Jesus, que foi rejeitada pelos homens. Mas todas elas foram aceitas diante de Deus, aos olhos de Deus. Aquilo que é elevado para os homens, para Deus é insignificante. Mas aquilo que os homens desprezam, para Deus é valioso. Louvado seja o Senhor por essa verdade. A ponto de 1 Coríntios 1, versículos 22 a 25 dizer: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não importa se as pessoas viram um homem dilacerado na cruz, é Ele, como eu disse na semana passada, que virá sobre as nuvens, com poder e glória, e todo olho verá. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Meus irmãos, foi por meio da fraqueza e não da força, e não de demonstração de força, do sofrimento, da humilhação de Jesus, que Deus manifestou a sua graça salvadora para nos livrar da morte eterna. Jesus não veio nos salvar através da força do braço, Ele veio nos salvar através da fraqueza, do sofrimento, da humilhação. De forma que agora a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo.
Você prega o Evangelho hoje e as pessoas continuam dando a mesma atenção que deram para a pregação de Isaías, para Paulo, para Jesus. Mas para nós que estamos sendo salvos, o Evangelho continua sendo o poder de Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que nós podemos aprender com essa estrofe do Cântico do Servo? Nós aprendemos que se o Senhor não decidir por si manifestar o seu braço forte para salvar, ninguém crerá na pregação do Evangelho. Às vezes nós pensamos que o principal fator da pregação do Evangelho somos nós. Eu tenho evangelizado bastante, eu tenho feito bastante, eu tenho uma forma, um método de explicação do Evangelho infalível. E a minha pergunta é: você consegue abrir o coração de quantos pregadores, ou melhor, de quantos ouvintes? Irmãos, se Deus não trabalhar através da nossa pregação, ninguém se converte. Porque quem converte não é a nossa pregação em si, é através dela, mas quem converte é Deus. É o poder de Deus que ao longo da história vem trazendo pessoas que se ajoelham diante dele e reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que faz isso. Nós tão somente pregamos. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, irmãos, nós somos chamados tão somente a pregar o Evangelho, mas nós não temos controle sobre os resultados que são produzidos pela palavra de Deus. Nenhum homem tem. Nossa, olha aquele pastor, a multidão que está seguindo ele. Cuidado. Nenhum homem pode converter o coração humano. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem produz fé no coração. É o Senhor quem dá um novo coração. É o Senhor quem leva ao arrependimento. É o Senhor quem opera essa salvação em nós. Tanto querer quanto efetuar, como diz a Bíblia, são do Senhor. Nós somos chamados a pregar. É o Senhor que manifesta o seu braço, abrindo o coração do ouvinte. Por isso que essa oração ela nunca vai ser esgotada. Toda vez que eu vou pregar, eu falo: Senhor, abre os olhos, a mente, o coração, os ouvidos. Por quê? Porque eu não posso fazer isso. E esse é um reconhecimento da dependência de Deus e do poder do Espírito na pregação. Irmãos, um ministro puritano inglês chamado John Shaw, ele disse em 1752, os pregadores podem pregar até ficarem pálidos e debilitados, até que sua voz definhe, até que seus pulmões e órgãos vitais sejam exauridos e seus ouvintes nunca fiquem melhores. Nenhum pecador será convertido enquanto Deus não se agradar graciosamente pela obra eficaz do seu Espírito em acrescentar sua bênção aos labores dos pregadores e fazer a sua palavra no lábio dos tais mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes no coração dos ouvintes. É isso que humilha o pregador. Isaías, um dos maiores profetas, e ele prega, e nada, e tem uma hora que ele vira para o Senhor e fala: Senhor, que isso? Quem creu na nossa pregação? Senhor, por que não tem uma mega igreja diante de mim se eu estou pregando todos os dias? Porque isso não está nas nossas mãos. Mateus 11, 27 vai nos dizer uma verdade muito importante. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E observa isso. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se não for pelo poder de Deus, por sua graça, por sua misericórdia, por sua ação no coração dos ouvintes, não há conversão.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o que o texto está dizendo. Se você quiser abrir depois, Mateus capítulo 11, 27. Irmãos, a verdade é que por causa do pecado, nós nascemos na condição de mortos espirituais, e assim como um corpo físico não é capaz de voltar à vida por si mesmo, um morto espiritual também não pode ressuscitar voluntariamente. Vocês acham que Lázaro poderia ter saído do túmulo sem Jesus chamá-lo? De forma alguma. Da mesma forma que quando Ezequiel olhou para o vale dos ossos secos e falou: Senhor, eu só estou vendo ossos. O que Deus falou para ele? Profetiza. E quando ele começa ali a pronunciar a palavra do Senhor, Deus vai fazendo um exército. Porque é Deus quem dá vida através da palavra. É Ele que faz isso. Sendo assim, irmãos, a menos que o Espírito Santo ilumine a face de Cristo diante da escuridão espiritual do coração dos homens pecadores, eles permanecerão cegos e perdidos até o dia do julgamento final. E ainda assim, eles não são inocentes por isso, porque eles não creram na obra de Jesus, porque rejeitaram o Senhor. E é precisamente por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque se dependesse do homem por si encontrar um caminho até Deus, ninguém se converteria através da nossa pregação. Porque o homem não tem a capacidade de criar para si um caminho até Deus. Mas Deus fez o que os homens não poderiam fazer, o que eles não eram capazes de fazer. Ele enviou Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há outro caminho. As suas boas obras não podem te levar para o céu. O seu esforço, ele é muito importante para que você seja santificado, mas ele não pode te levar para o céu. Ele não pode te salvar. E essa é a loucura da pregação. É somente pela obra do Senhor Jesus Cristo que isso pode acontecer. Nós pregamos o Evangelho porque nós sabemos que o Senhor cumprirá o seu desígnio através da pregação. Em qual porcentagem? Quantas vezes você acha que a palavra de Deus acerta? Em metade dos sermões? Em 35%? Será que a gente pode dizer que a palavra de Deus falhou quando Isaías pregou? Porque não estava vindo ninguém? Será que a gente pode dizer que a palavra de Deus falhou quando Paulo pregou, porque não estava vindo ninguém, e nem quando Jesus pregou? De forma alguma. Por quê? Isaías 55, 10 e 11 diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para lá, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Irmãos, 100% das vezes, quando o Evangelho de Jesus é pregado, o propósito de Deus é cumprido. Quando há conversão, o propósito de Deus foi cumprido. Quando não há conversão, o propósito de Deus foi cumprido. Quando há arrependimento, o propósito de Deus foi cumprido. E quando há endurecimento do coração, o propósito de Deus também foi cumprido. Por isso que hoje a única coisa que eu me preocupo é em pregar o Evangelho para a igreja. Porque é o Evangelho que sustenta a igreja. É o Evangelho que dá vida à igreja. É o Evangelho que coloca a igreja de pé. Ou se a gente quiser colocar de uma forma melhor, é o Evangelho que coloca a igreja de joelhos diante de Deus todos os dias. Porque nele nós reconhecemos que nós não somos quem deveríamos ser, que nós não temos o que nós deveríamos ter, que nós não obedecemos da forma que deveríamos obedecer. De forma que somente um sacrifício substitutivo, é o que a gente vai ver na semana que vem, pode nos livrar da condenação, do pecado, da morte, da ira de Deus. Então cabe ao pastor, ao pregador, ao cristão no seu dia a dia, pregar o Evangelho com fidelidade e confiar que Deus produzirá os frutos do Evangelho. Irmão,
Deus não colocou sobre você o encargo de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Deus colocou em nossas mãos a responsabilidade de tão somente anunciarmos o Evangelho todos os dias, para todas as pessoas, a tempo e fora de tempo, seja oportuno, não seja oportuno. E Paulo vai dizer, quando ele escreve a Timóteo, prega a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo, seja oportuno, não seja oportuno, corrige, admoesta, consola, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Se tinha nos tempos de Isaías, se tinha nos tempos do apóstolo Paulo, se tinha pessoas rejeitando até a pregação do próprio Jesus, não duvide, as pessoas vão rejeitar a nossa pregação. Mas o que Jesus disse? Quando a pregação de vocês for rejeitada, sacode a poeira da roupa de vocês, porque no dia final, aqueles que não creram, eles serão tratados com maior rigor do que Sodoma e Gomorra. Nós não temos nem uma obrigação de convertermos alguém, e nós nem somos capazes de fazer isso. Graças a Deus. Imagine, irmãos, se toda vez que você pregasse o Evangelho e você não visse fruto, você pensasse, a pessoa não se converteu porque eu preguei errado. A pessoa não se converteu porque eu deveria ter falado mais tempo, eu deveria ter falado menos tempo. E aí você começa a cair numa lógica meritocrata, que é você e não Deus que faz a obra. Mas nós podemos anunciar o Evangelho tranquilamente. Por quê? Porque aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles por quem o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, em algum momento eles virão a Cristo. No começo do ano, eu acho que do ano passado, eu e a Laís estávamos lendo um livro, e eu nem lembro o nome do livro. Eu só sei que o livro contava uma situação de um homem que reunia a sua família na sala todas as manhãs e noites para fazer devocional com a sua família. Adoração no lar, né? Irmãos, o livro conta que todos os dias uma mulher prostituta, ela ia até a janela daquela casa e ficava ouvindo a pregação da palavra pelo pai de família. Em um determinado momento o Senhor a trouxe. E nós achamos que os nossos métodos humanos falidos, eles podem fazer alguma coisa pelo homem. É o Senhor quem salva. É o Senhor quem atrai os seus. E aí você fica pensando, não, mas eu não estava com um folheto no meio da rua falando Jesus salva, cura e liberta. Não. Tem uma mulher que Jesus encontrou sentada no poço. Jesus encontrava as pessoas para falar do Evangelho no seu dia a dia. Entende? Não é sobre nós marcarmos um horário para nós sairmos entregando o folheto e dizendo Jesus te ama. Até porque dizer Jesus te ama não é evangelização. Isso fica para um outro dia. Mas, irmãos, o que nós precisamos todos os dias é anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Anuncia para o seu pai, anuncia para a sua mãe, anuncia para os seus irmãos, anuncia para os seus amigos, anuncia para as pessoas que trabalham com você. E mesmo que eles desprezem, e mesmo que eles rejeitem, e mesmo que eles achem que você ficou maluco, você está se juntando a Isaías, você está se juntando a Paulo, você está se juntando a Jesus. Mais um que está sendo rejeitado, mas sacode a poeira. Eu não vou falar da volta por cima, porque Jesus não falou isso. Ele só falou, sacode a poeira da roupa. Se as pessoas rejeitarem, é para a própria condenação delas que elas rejeitarão. Mas entenda uma coisa, uma vez que nós não somos capazes de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, além de falar do Evangelho, nós precisamos orar para que essas pessoas sejam quebrantadas pelo poder do Espírito Santo e sejam convertidas ao Senhor. A minha pergunta, nesse mundo individualista que a gente vive, quanto tempo a gente gasta para orar? E eu não estou falando nem pelo estranho, tá?
Quanto tempo você gasta na sua semana para orar pelos seus irmãos que estão longe da fé? Irmãos de sangue, consanguíneos. Quanto tempo nós gastamos da nossa semana para orar, para que o Senhor traga os nossos pais de volta, para que o Senhor os converta? Quanto tempo nós gastamos para que o Senhor converta aquela pessoa com quem a gente trabalha? Que você olha e fala, ixi, esse aí é difícil, eu acho que esse aí não vem. Meu irmão, o apóstolo Paulo veio. O apóstolo Paulo era matador de cristão. E o apóstolo Paulo era tão coisa ruim que foi o próprio Jesus que foi até ele. Jesus não mandou nenhum missionário, ele foi lá ao encontro de Paulo e falou, Paulo, por que você está me perseguindo? E aí não tem macho nessa hora, o cara cai ali, não, por favor, não. Ficou cego para que pudesse começar a ver. Porque a verdade, irmãos, é que assim como um agricultor prepara a terra, mas não tem controle sobre a chuva, tal qual é aquele que anuncia o Evangelho. Existe uma história sobre o pregador Charles Spurgeon, que o pessoal chama de príncipe dos pregadores, para alguns um dos maiores pregadores da história. E conta-se que ele terminou de pregar um sermão na igreja e um homem se aproximou dele depois do culto e falou, pastor, você pode deixar o seu sermão comigo? Aí ele achou estranho, mas falou, tá bom. Ele entregou ali o sermão para o rapaz e o rapaz foi embora. E aí conta-se que no domingo seguinte ele voltou e falou, pastor, tem alguma coisa errada, por quê? Eu fui pregar o teu sermão em outro lugar e não deu certo. Aqui foi maravilhoso, mas eu fui lá com o teu sermão, eu passei uma vergonha. E aí a resposta, pelo menos que se conta na história, é que a resposta de Spurgeon foi, olha, está aqui esse sermão como a chuva, mas é somente Deus que pode fazer trovejar. É só Ele que pode fazer trovejar. E quando troveja, Ele traz os pecadores arrependidos. E também endurece aqueles que o rejeitam. Ele faz as duas coisas. E nas duas situações Ele é glorificado. Ou pela glória da sua justiça, que condenará o ímpio no dia final, ou pela glória da sua graça, que salva o pecador escolhido por Ele antes da fundação do mundo, em determinado momento, pelo poder da pregação do Evangelho. É por isso que qualquer pessoa que chegue em mim hoje e fale, pastor, você não acha que você está indo pelo caminho errado? Olha, se eu não estivesse pregando o Evangelho, você poderia ter certeza. Mas nós temos priorizado a pregação do Evangelho aqui, que é loucura para os homens, que é rejeitado pelos homens. As igrejas pararam de pregar o Evangelho para encher, para lutar, de pessoas não transformadas, de pessoas que continuam vivendo em seus pecados, que não foram discipuladas e nunca serão. Ah, tá, você acha mesmo? Está lá a comunidade, 10 mil pessoas. Eles estão sendo discipulados? Grande ilusão. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se orgulhe. A glória da salvação, como nós gostamos de cantar aqui, é sempre do Senhor. Irmãos, infelizmente muitos têm desprezado o verdadeiro Evangelho, porque não compreendem que é o braço do Senhor, que pelo poder do Espírito, arranca o pecador do reino das trevas e o leva para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. A rejeição da nossa pregação pelos homens não significa a reprovação de Deus. O fato de uma igreja ter poucas pessoas não significa que o Senhor a reprova. A pregação de Isaías, de Paulo e de Jesus foram rejeitadas. Eles disseram, quem creu na nossa pregação, e hoje a nossa pregação também pode e vai ser rejeitada pelos homens. Mas nós não ligamos para isso, desde que ela esteja sendo aprovada por Deus, por ser o verdadeiro, puro Evangelho de Jesus Cristo. É disso que a igreja precisa. E talvez, às vezes, humanamente falando, a gente comece a olhar para a igreja e falando, nossa, esse extintor podia ser mais vermelho. Pastor, o extintor podia ser mais vermelho. Olha, pastor,
E não tem problema a gente aperfeiçoar o nosso espaço, isso é ótimo. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas se apegam àquilo que não tem relevância. Sabe? Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falou assim que... Ele perguntou para a pessoa, por que você e a sua família estão vindo para essa comunidade? Pastor, o ar-condicionado daqui é tão bom, eu me sinto tão bem na hora do culto. O dia que quebrar o ar-condicionado, ele sai da igreja, porque ele não está ali por causa do Senhor. Entende? A rejeição da nossa pregação pelos homens não significa a reprovação de Deus. E de igual modo, a aceitação de uma igreja pelos homens não significa a aprovação de Deus. Uma multidão de pessoas não significa a aprovação de Deus. Muitas vezes significa o contrário. Que estão pregando uma mensagem agradável aos homens, palatável, adocicada, para ter um crescimento rápido. E é o que a gente chama de pragmatismo puro. Não estão preocupados com o que é certo, mas com o que dá certo. Então prega o triunfalismo. Jesus, você está vendo quanto ele sofreu aqui. Irmão, se você está sofrendo é porque você está em pecado. E com essa teologia a pessoa diz implicitamente que Jesus pecou. E é por isso que ele sofria. O triunfalismo é uma negação do Evangelho. Mas enche igreja. E aí os homens que olham para as coisas desprezíveis e valorizam. Eles olham e falam, nossa, olha como essa igreja está cheia. Enquanto na verdade elas são apenas projetos de poder para enriquecer homens que estão enganando as pessoas, dizendo paz quando não há paz, dizendo que vai dar tudo certo quando as pessoas estão vivendo no pecado, então incentivando as pessoas a continuarem numa vida de pecado. Há pequenas igrejas desprezadas pelos homens, que têm sido fiéis na pregação do Evangelho puro e simples. E há também mega igrejas, sendo aplaudidas pelos homens, enquanto recebem transferências de grandes bancos. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Aí você olha lá, o pastor tem um carro de 5 milhões. O que está acontecendo, irmãos? A pregação de Isaías não faz isso. A pregação de Paulo não faz isso. A pregação de Jesus não fazia isso. A pregação deles transformava. Mas a pregação de hoje é para enriquecer. Isso é outra negação do Evangelho. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê templos suntuosos, estruturas, jogos de luzes, telões coloridos, influência social, multidão de pessoas. Mas o Senhor, Ele vê sim se o coração da igreja está sendo edificado pelo fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se a igreja está sendo edificada pelo Evangelho. É isso que Deus vê. E é isso que mantém a minha convicção todos os dias, senão eu já tinha desistido. Irmãos, mesmo que todos desprezem o Evangelho, nós diremos como o apóstolo Paulo, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Poder não é motivo de vergonha. Esse Evangelho é poderoso, esse Evangelho é suficiente. E ainda que alguns olhem e falem, para com essa pregação que chama para o arrependimento, que fala de pecado, que fica incomodando, falando de coisas que a gente não quer ouvir. E aí nós vemos que chegou o tempo que Paulo falou, que nós sentiríamos coceira nos ouvidos ao ouvir o Evangelho, e nós voltaríamos os nossos ouvidos para as fábulas. E aí a gente passa a semana inteira, ouve 50 minutos de Evangelho, e 5 horas de stand-up comedy durante a semana, mestres para si mesmos, conforme seus próprios desejos. Isso está acontecendo no mundo hoje. É 1 hora de ouvindo a palavra na semana, para a maratona de 14 horas na Netflix da nova série.
Agora eles estão encurtando, né, para ficar mais fácil de assistir. E aí a gente fala assim, não, por que eu estou me sentindo fraco? Ô louco, porque é o Evangelho que te mantém em pé. E aí você se afasta do Evangelho a semana toda e chega aqui no domingo, peraí, deixa eu pegar uma gota aqui, aí passa a semana toda assim, morrendo de sede, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não busca o Senhor. Irmãos, esses são meios de crescimento para a nossa fé, de maturidade. E aqui para nós encerrarmos, por ser o centro teológico de toda a Escritura, Cristo está inseparavelmente ligado à mensagem do Evangelho, de forma que quem despreza a mensagem do Evangelho necessariamente despreza a pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque Deus manifestou o seu braço, nós precisamos ser gratos. Sabe por quê? Porque se Ele não tivesse feito isso, você não teria vindo à fé, você não teria se arrependido, nós não teríamos voltado o nosso coração para Ele. Porque foi Deus que manifestou o seu braço, nós também precisamos ser humildes. Sabe por quê? Porque se é Deus que me salva, por que eu me orgulho? Muitas vezes em relação aos que não são salvos. Isso não é motivo de orgulho, precisa ser motivo de humildade. Nós orarmos por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Irmãos, há uma promessa aos que não se escandalizam da mensagem da cruz, mas se tornam participantes dos sofrimentos de Jesus. Há uma esperança, 2 Timóteo 2, 11 a 13 diz, esta palavra é digna de crédito. Se as pessoas dão o crédito, é outra coisa, mas ela é digna de crédito, porque ela vem do Senhor. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E aí permanece um alerta, Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. A mensagem pode parecer loucura aos que perecem. A pessoa de Cristo pode parecer fraca aos olhos do mundo. Porém, as aparências enganam. Nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparenta fraqueza é insignificante. Existem coisas que nós valorizamos intensamente, mas elas não possuem valor algum. E existem coisas que nós desprezamos profundamente, mas elas possuem um valor infinito. Cristo e o Evangelho são dessas coisas. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama a amar esse Evangelho, a pregar esse Evangelho, a viver por esse Evangelho.